it's so hot, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Boa noite a todos os nossos ouvintes, web espectadores. Hoje iremos apresentar mais um episódio do nosso Podleges, 15º episódio, o mundo jurídico como você nunca viu. Boa noite, meus podileiros. Mais uma vez estamos aqui. E mais uma vez também vou pedir para fazer a sua inscrição no nosso canal, seguir nossas redes sociais, pod_lege jurídico, nosso Instagram, como também nosso Facebook. E eu queria falar também dos nossos patrocinadores, né? Que paga as contas, nossas contas. Pizzaria Predileta, Conserve Empreendimentos, Vitória Barroso Turismo e a Faculdade CRISFAP. John Kenny, vamos anunciar a nossa convidada de hoje. Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, perseguindo o nosso objetivo de levar e trazer conhecimento de qualidade. Hoje temos a grata satisfação de receber a doutora Ivanalda Brito, diretora de ensino da CRISFAP, procuradora do município de Piracuruca. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Os três foram meus alunos e é um prazer vê-los com esse projeto tão exitoso, inovador na área jurídica. Isso é muito bom estar aqui com vocês. E a CRISFAP já, se eu não me engano, é a terceira professora aqui da CRISFAP. Já veio a Renata, já veio a Anne. Não, que a gente está com saudade da faculdade. A gente está com saudade. Coisa boa. Ok, pois vamos... Vamos lá. Nosso objetivo hoje, nós vamos tratar de vários assuntos. É uma conversa livre, uma conversa solta, agradável. E o objetivo, como eu disse no início, é levar conhecimento àqueles que já estão acompanhando o Podleges já há 15 edições. Nós hoje estamos na 15ª edição. Nós vamos começar falando sobre o ensino universitário. Aproveitar um pouco do seu conhecimento como diretora de ensino da Faculdade CRISFAP e levar para o povo que está nos ouvindo essas informações. Recentemente, a senhora terminou o seu doutorado, né? Hoje a senhora é oficialmente doutora. Eu gostaria que a senhora nos explicasse um pouco como foi essa trajetória de atingir o doutorado, que no país, no Brasil, ainda é uma exceção. Nós precisávamos que mais doutores se formassem, que mais oportunidade fosse dada àqueles que concluem os cursos de graduação, que concluem os seus mestrados e pudessem chegar onde a senhora hoje está, ao doutorado. No início em fevereiro agora de 2022, eu concluí o meu doutorado pela Unip de São Paulo e para mim foi uma realização não apenas acadêmica, mas também uma realização pessoal. Eu sempre tive isso como meta, né? Depois do mestrado, partir para o doutorado. E para quem hoje tem uma trajetória acadêmica, eu acredito que buscar o doutorado deve ser um objetivo. É importante a gente se dedicar à pesquisa, se dedicar ao estudo e levar mais conhecimento para as nossas salas de aula, né, para o nosso ambiente acadêmico. E, como você disse, hoje no Brasil, o número de doutores não chega a mais do que 0,2%. Ou seja, é muito pouco ainda o número de pesquisadores no nosso país. E a gente tem que até incentivar, né, os nossos egressos que saem da faculdade, como vocês, a se dedicarem à vida acadêmica, buscarem um mestrado, um doutorado,
porque isso é importante para a pesquisa e para o desenvolvimento do país. Sim, a senhora disse a vida acadêmica, e normalmente há essa visão de que o doutorado ele é mais voltado para quem tem a intenção de estar na academia, de quem tem a intenção de participar de pesquisas. Operadores do direito, por exemplo, como nós, que somos advogados, há uma corrente que não vê assim como extremamente necessário atingir o doutorado. O que a senhora pensa nesse? Bom, o doutorado ele é importante para a vida acadêmica, mas também é importante para qualquer área, porque o advogado que ele se dedica, né, à pesquisa, ele certamente vai se aprofundar naquela área que ele estuda, né, o seu objeto de estudo, se for um advogado se dedica à seara familiarista, penal, então ele vai fazer pesquisas de temas que são relevantes naquela área e certamente vai desenvolver esse ramo do direito através de suas pesquisas, de suas descobertas. Então, eu vejo que é importante, sim, em todas as áreas. Contribui para a vida Mas, profissional. sobretudo, né, nós não podemos negar que para a vida acadêmica, para quem tem uma trajetória acadêmica, realmente, talvez, né, tenha uma importância maior, né? Sim, há uma crítica também muito ácida com respeito à qualidade da nossa educação no geral, desde o ensino fundamental até mesmo chegando ao doutorado. Os especialistas dizem, e há também uma corrente política que diz que a qualidade do nosso ensino ela vem piorando nos últimos tempos, ela tem sido universalizada, realmente o acesso à educação melhorou bastante, mas a qualidade dessa educação tem sido muito criticada. A senhora concorda com essas críticas? Olha, as pesquisas não nos deixam discordar, né? As pesquisas comprovam isso. Nas últimas décadas, né, a gente teve todas as avaliações externas do Ministério da Educação mostram isso. Só que a gente tem também que analisar todo esse contexto, né? Costuma-se ter aquela visão saudosista, né? No passado, a educação pública era muito boa, os índices de evasão eram muito baixos, né? Mas você tem que levar em conta que o acesso era muito pouco, não era universalizado, não eram todas as pessoas, né? Todos os cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiras que tinham acesso à escola. E é claro que hoje a gente tem que buscar esse trinômio, né? Acesso, permanência e sucesso. A gente tem garantido, quando eu digo a gente, né, as políticas brasileiras, né, têm garantido esse acesso, né? Hoje existem leis, inclusive, que obrigam, né, que os pais mantenham matricular seus filhos de 4 a 17 anos, é a chamada idade escolar, e aquele pai que não mantiver esses filhos nessa idade escolar matriculados, eles podem responder, inclusive, penalmente, né? Existe tipificado no Código Penal e no ECA o crime também, né? de abandono intelectual, né? Então, esse acesso ele é garantido. Aí nós temos que ver a permanência, né? Ainda temos quadros de abandono, de evasão escolar ainda muito altos, né? Mas, acima de tudo, temos que garantir o sucesso, temos que garantir que esses alunos, principalmente aqueles de escola pública, eles possam ter um ensino de qualidade e eles possam sair, né, da educação básica realmente preparados para ingressar no ensino superior e que esse ensino superior também seja de qualidade para que a gente tenha profissionais no mercado de trabalho que realmente possam atender às expectativas desse mercado que está cada vez mais exigente, cada vez mais tecnológico e querendo essa mão de obra especializada e preparada, né? Sim. Recentemente houve também uma crítica e um comparativo entre a qualidade das escolas públicas e a qualidade das escolas particulares, principalmente no ensino superior. Há pouco tempo, há um ano atrás, houve uma grande crítica por parte dos políticos envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele tem dentre os seus negócios, ele tem escolas de nível superior. Houve uma crítica e houve uma manifestação de que as políticas públicas estariam atreladas ao interesse do ministro da Economia em desenvolver as escolas particulares, porque seria um interesse particular dele. E as escolas particulares, muitas vezes, têm sido criticadas devido à qualidade ou à má qualidade do seu ensino. É possível realmente fazer esse
esse comparativo entre a qualidade da escola pública e a qualidade da escola particular? Realmente há uma deficiência nas escolas particulares? Ou, na verdade, isso é um mito, é só Não, uma questão na verdade, política? né, eu sou egressa da universidade pública, né? Eu tenho 2 cursos Piauí? superiores, eu sou graduada em letras português pela UESP, inclusive sou da primeira turma da UESP aqui Doutora Carmen de também, né? Piripiri, né? Sou contemporânea da doutora Carmen, fomos colegas de faculdade, da Faculdade de Letras, e posteriormente eu também ingressei na primeira turma de Direito da UESP de Piripiri. Então, sou pioneira aí nos 2 cursos aqui em Piripiri. Então, eu conheço a realidade da universidade pública, né? E há 13 anos que eu trabalhei também, ministrei aulas na UESP, tanto na UESP de Piracuruca, a minha cidade, como na UESP de Pedro II, curso de letras, pedagogia, letras português, letras inglês. E tenho uma experiência hoje de 13 anos na faculdade pública. E é inegável que existe mais infraestrutura na faculdade particular, né? Quando a gente fala de laboratórios, de conforto mesmo de sala de aula, climatizada, né? Enfim, de professores que a gente tem, eu vou falar um pouco da minha experiência como gestora de uma faculdade particular, né? A gente tem um acompanhamento muito próximo dos professores, a gente tem essa garantia de que a gente cumpre os 100 dias letivos, que os professores eles planejam as suas aulas, que eles estão preparados, a gente incentiva que eles participem de programas de capacitação permanente, busquem titulação a nível de mestrado, de doutorado. Hoje, na CRISFAP, nós temos praticamente 50% dos nossos professores com título de mestre e de doutor. E temos esse acompanhamento pedagógico mais de perto. Então, você não chega hoje numa faculdade particular, nas boas faculdades particulares, em todos os setores tem as boas e tem as experiências ruins também, mas nas boas faculdades particulares o aluno não chega e diz, não, hoje não vai ter aula, hoje o professor não veio. Não acontece isso, né? O aluno vai e todo dia ele vai na certeza de que vai ter aula, ele vai na certeza que tem um calendário semestral que diz o dia que as aulas iniciam e o dia que as aulas vão terminar, e esse calendário é cumprido. Então, tem essa segurança. Por exemplo, o aluno que ingressa no curso de Direito numa boa faculdade privada, ele sabe que em 5 anos ele vai concluir o seu curso. Já, infelizmente, nas universidades públicas, não se pode ter essa garantia, né? Infelizmente. Agora, com a vinda da pandemia, né? Foi parado tudo, e quando retornou de forma remota, né? Virtual. Só que antes mesmo da pandemia, já existiam algumas faculdades com essa metodologia, né? Que se chama educação à distância, né? Os cursos à distância. E aqueles presenciais, no qual é a CRISFAP. A senhora vê uma diferença na educação com uma faculdade que ela é presencial e uma faculdade que o ensino é à distância? Há uma diferença na educação? São modalidades diferentes, né? Cada uma dessas modalidades tem os seus objetivos, as suas especificidades, e é preciso considerar isso, né? O aluno, na hora de fazer uma escolha, se ele vai optar pelo curso presencial ou pelo curso à distância, ele tem que ver quais são os seus objetivos de vida, o que ele quer, né? Porque são modalidades diferentes. A gente não pode dizer que são iguais, né? Tem que ter muita força de vontade também do aluno, Isso, né? tem que ter muita autonomia, né? E tem cursos que são ministrados tanto no EAD quanto no Isso. presencial, tem que o ver mesmo curso. curso. Porque tem um curso que tem aquela natureza, que por sua natureza, eles tanto podem ser oferecidos no presencial como no EAD, talvez cumprindo os mesmos objetivos. Já outros cursos não, tem uma natureza que talvez a modalidade presencial seja mais adequada para que o aluno cumpra os seus objetivos, né, como acadêmico. A gente teve, no último período, 10º período, a nossa modalidade foi essa. Foi EAD, devido à durante a pandemia, a gente teve que se moldar, né? E a gente sentiu muita falta, eu principalmente na questão de assistir às audiências, né? A gente teve que assistir às audiências
Mas Tem que se adequar, foi necessária a É uma adequação coisa que naquele ficou, momento. né? Né? Ainda Não, hoje e nós temos acabou, agências, pois né? e de acabou forma remota. em muitos setores. A pandemia ela aproveitaram. deixou um legado. Deixou, Isso com aí é certeza. inegável. A gente falava muito em educação 4.0, até 5.0, né? A tecnologia, a inteligência artificial, enfim. E a gente viu que era inevitável, né? Era algo que ia acontecer. Esse avanço dessas tecnologias, né? Novas formas de interação entre as pessoas. E a pandemia veio e acelerou. Antecipou, né? É verdade. Hoje os cursos preparatórios, por exemplo, quando a gente recebe a carteirinha da OAB, né? Aquele jovem advogado muitas vezes ainda não conhece o mercado de trabalho da advocacia. E advogados já experientes, eles vendem esses cursos preparatórios, advocacia criminal, não sei o que e tal. A maioria deles são online. Um professor que eu nunca nem vi lá, em Curitiba, com um curso preparatório. Então, esses cursos preparatórios, a gente vê que a maioria, de fato, é online. Agora, uma faculdade que a gente vai ter que passar 5 anos, né, eu ainda não consigo ver, como a doutora falou, nessa modalidade diferente, mas eu particularmente prefiro um presencial. E assim, é muito bom a presença do professor. É o que nós professores e os nossos alunos sentiam falta disso, né? Sentiam muito falta disso. E a gente, no primeiro semestre, né, da pandemia mesmo, no início de 2020, a gente começou com aulas gravadas. Que foi a nossa última... Isso, mas aí depois a gente viu que talvez não fosse a melhor ideia. E aí a gente foi procurando buscar ideias que promovessem uma aprendizagem mais eficiente e mais eficaz. E aí, a partir já do segundo semestre de 2020, nós já optamos pelas aulas síncronas, ou seja, eram aulas remotas, mas ali ao vivo, com interação, professor e aluno. A diferença é que o professor estava na casa dele e os alunos também Uma aula em dialógica suas lá do Paulo casas, Freire, mas né? eles discutiam, enfim. Tinha a mesma interação que uma sala de aula, mas mesmo assim, tanto o professor como o aluno sentiam falta, né, desse calor humano, de estar ali, da presença física na sala de aula. E assim, quando a gente retornou, agora no início de 2022, foi assim muito bom, né? Muito bom, e a gente sentiu, né, o quanto que os alunos ficaram felizes em retornar às suas salas de aula, né, de forma presencial. Mas a faculdade continua aproveitando dessa experiência? Ela continua aproveitando? Tem alguma atividade ainda? Não. Hoje a né? gente voltou 100% presencial. 100% Entendeu-se presencial. que é o melhor para... Claro que é uma tendência, quem sabe daqui a algum tempo a gente já ofereça algum percentual, né, de forma à distância, né? Mas, por enquanto, a gente está 100% presencial. Como a senhora falou, até mesmo pela natureza dos cursos que são ofertados, Nós né? temos muitos cursos da saúde, é meio complicado, não né? tem nem como. Uma aula prática num curso de saúde de forma remota, né? de fato. É meio complexo. Pro Sim. a gente volta... Não, pode... Eu tava falando, se pro nosso curso de Direito, né, que a gente não tem muito um laboratório, tem como, né, fazer, mas de fato cursos que precisam de laboratório é meio complicado. É muito complicado. Principalmente no curso de Direito, tem muita aprovação na CRISFAB da UAB, né? Em concursos também. Nós acompanhamos os nossos egressos, nós temos um programa de acompanhamento do egresso, e a nossa aprovação na OAB hoje é mais ou menos de 60%. Então, é muito alta. Muito alta. E a maioria dos nossos alunos... 3 vezes a média nacional, né? A maioria dos nossos alunos tem passado, né, antes de concluir o curso, né, eles já conseguem êxito no exame da ordem. Como foi o nosso caso. E a gente enfrenta, quando a gente ingressa numa faculdade particular, principalmente uma faculdade do interior, que existe ainda um preconceito muito grande, né? A faculdade, lá em Piripiri, eu, por exemplo, sou de Minas Gerais, fala, você vai fazer direito em Piripiri? Não tem problema não, faça o seu vestibular, pagou, passou, né? O pensamento tem essa ideia, né? Tem essa ideia. E Mas é você fato. sabe que não é assim, né? Não só sei, como sou prova de que não é assim. A gente tem que defender nossa casa. Eu fui um dos que foi aprovado no 9º período, né? E estudei na CRISFAP. Toda a minha experiência, toda a minha bagagem de conhecimento na área jurídica foi adquirida na CRISFAP. E me levou à aprovação no AB. Mas a gente ouve muito isso. Ainda existe um pouco de esse preconceito. Está acabando muito, está acabando muito. A gente já teve isso de uma forma muito mais forte, né? Mas hoje não, as pessoas estão reconhecendo
a qualidade, né, das faculdades particulares, sobretudo a CRISFAP. A gente até outro dia estava conversando sobre isso. Quando a CRISFAP começou aqui, né, uma faculdade no interior do Piauí, né, em Piripiri, né, e será que isso dá certo? Havia uma certa desconfiança, um certo preconceito. Só que a CRISFAP, no decorrer dos anos, ela conseguiu se consolidar. E hoje, a faculdade tem uma credibilidade muito grande pelos resultados, né, nas avaliações externas, como ENAD, o próprio exame da OAB, o exame de suficiência que os alunos de contábeis fazem, né, a quantidade de alunos que a gente tem passando em concursos públicos, em mestrados, em doutorados, né. Inclusive, voltando para o curso de Direito, nós temos defensores públicos, delegados, né, nós já temos muitas aprovações que comprovam que o nosso curso de Direito é um curso de muita qualidade, é um curso onde o aluno, ao final, ele de fato sai preparado, né? A senhora esteve como diretora desde a criação da CRISFAP ou Não, eu cheguei à CRISFAP em agosto de 2009, no dia que a CRISFAP comemorava 3 anos de existência. Ainda cantei parabéns, tinha até bolo. Então, meu aniversário de ingresso na CRISFAP coincide com o próprio aniversário da CRISFAP, né? Eu cheguei como professora do curso de Direito, fiz um seletivo, né? E fui aprovada e comecei como professora de 2 disciplinas no curso de Direito. E aí, 6 meses depois do meu ingresso, eu fui convidada para assumir a coordenação adjunta com o doutor Jorge Barreto, né, a pessoa com quem eu aprendi demais, né, sobre gestão, sobre tolerância, equilíbrio, né, que ele é uma pessoa assim, admirável, além de muito inteligente e competente. E passei 1 ano e meio na coordenação adjunta do curso de Direito e em julho de 2011 eu fui convidada para assumir a direção de ensino. Então, desde julho de 2011 que eu estou à frente da direção de ensino. A CRISFAP, ela começou com quantos cursos, a senhora sabe? Com 3 cursos. 3 cursos, né? Começou com o curso de Direito, Ciências Contábeis e Administração. Administração. E hoje? E hoje tem uma porrada Hoje nós de cursos. temos 13 cursos. Aí, viu? Pois é, e aproveitando essa experiência que a senhora acabou de dizer, de tolerância, de visão de mundo na educação, eu queria a opinião da senhora sobre o modelo de universidade pública que nós temos no país. Há uma crítica também muito grande. Entra governo e sai governo, sempre há discussão de mudar esse modelo, principalmente da universidade pública. Considera-se que, pelo fato da universidade pública ser uma universidade gratuita, ela muitas vezes não atinge o objetivo que ela deveria atingir. Pelo fato de ser gratuita, ela deveria atingir aqueles que têm mais necessidade. E as estatísticas mostram que quem está na universidade pública é aquele que pode pagar. E quem está na universidade particular, muitas vezes, é aquele que não teve condições de se preparar bem para ingressar numa escola pública. A senhora acha que esse modelo tem possibilidade de ser alterado ou ele está bom do jeito que está? Assim, eu acho que nas últimas décadas nós temos muitas políticas públicas, educacionais que tentam, né, mudar esse quadro, né? Então, o que a gente tem, como você disse, o aluno que ele tem toda a sua experiência de educação básica numa escola particular, né, numa escola de muita qualidade, ele está muito mais preparado para, na concorrência, né, do vestibular, do processo seletivo de uma faculdade pública, ele vai conseguir uma vaga muito mais fácil, talvez, do que aquele aluno que vem de uma escola pública, às vezes uma escola que não tenha muita qualidade. Mas nas últimas décadas nós vimos algumas políticas, né? Políticas de cotas, por exemplo, que é muito criticada por alguns, né? A política de cotas, mas é uma política necessária, né? Para equilibrar, né? Porque ela tenta equilibrar aquela questão da isonomia, né? Que a gente fala tanto em direito, né? Equidade, né? Então, tratar as pessoas de forma igual pode ser uma grande injustiça, a maior das injustiças. Então, como já diziam, aí vem lá da antiguidade clássica, e aí Rui Barbosa, né, também repetia muito isso, né? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Essa é a verdadeira justiça, né? Então, a gente vê que essas políticas procuram implantar essa isonomia na universidade pública, né? E fazer com que todos, né, independente de sua origem social, acadêmica,
consigam chegar lá, né, e ocupar Até na- os bancos universitários. Até nas faculdades públicas também, até nas faculdades particulares também pode se ingressar pessoas de baixa renda. E isso, nós temos o ProUni, ProUni. né? O FIES, né? Que FIES. possibilita que aqueles alunos, né, de escola pública, né, que vem de uma classe social Menos favorecido. menos É, favorecida, e a minha eles foi- consigam ingressar numa faculdade particular. Eu fiz o Enem no 2º ano, aí eu usei, e a minha faculdade, gente, é no FIES. Inclusive, estou pagando. Já comecei a Não pagar. tem um desconto de 92%, não? Não, Que o não Bolsonaro- entrou. Eu fui. Bolsonaro Tem que acabou de- aproveitar. Pois Eu, é. não entrei. Não tive como nem. Só sei que eu paguei. Estou pagando todo mês. Aí, rapaz, Então não é desculpa para quem está hoje não, num curso tem muitas superior. oportunidades Para quem, hoje. pra quem quer estudar, realmente não falta oportunidade. Né? então, Não só este governo, mas já há várias décadas Isso, há que várias isso vem décadas. sido... Vem. Porque muito se fala do ProUni, eu sou do tempo do crédito educativo, né? Só deve se lembrar. Deve ter ouvido falar, né? Ouvi falar, sim, do crédito, pois é, vagamente. do crédito educativo, Vagamente. que na verdade foi o embrião do ProUni, né? Ele foi o ProUni foi uma evolução do crédito educativo. Vários querem a paternidade do programa, né? Mas o programa é anterior a quem pede a paternidade dele hoje, né? E muitos se formaram usando realmente esse crédito educativo. Sim, não, eu achei que, Não, pode achei que continuar. a técnica Fazer tinha... registro. Não, né? só tô pedindo aqui o fotógrafo aqui para tirar um registro nosso aqui. Ah, tem que registrar sim. Pois bem. Então, e mesmo na universidade, a universidade particular, ela tem conseguido angariar respeito, né? Com o passar do tempo, Com certeza. ela tem conseguido angariar respeito. Hoje a gente tem esse reconhecimento, né? As faculdades, as boas faculdades privadas, elas têm esse reconhecimento, né? Tem uma estrutura, uma boa estrutura, como eu já falei, um bom corpo docente, né? E tem toda uma sistemática de acompanhamento que faz com que, de fato, o ensino seja muito bom, a qualidade do ensino seja E uma muito cobrança boa. também, né? Uma Há uma cobrança. cobrança, É, gente, há uma cobrança Há uma cobrança da direção muito de grande. ensino, né? É. Há uma grande cobrança. Porque Não. outra crítica também que existe na universidade pública é o corporativismo, né? Que a coisa anda mais frouxa, não há cobrança, não há metas de Isso. qualidade. Ah, Né, eles que só- precisaria Só mudar. querem receber o dinheiro, não sei o quê. São as críticas que... Aí não é meu lugar de fala. Ei, foi Não, até na as Crisfap. críticas Não, mas que- sabe já se- que a gente está falando de críticas, são as críticas que fazem sobre as escolas particulares verdade, e faculdades é particulares. Gente, mas na Crisfap, desde a A gente entrada, tá- o Gideca já está esperando e mandando você entrar pra sala. A gente está aqui, Você está fazendo aí É, fora, e os professores tá? super É o acessíveis. Bebel. a gente É. está aqui justamente para desmitificar essa questão das críticas, né? Porque não é assim a Crisfap, é uma prova disso. Começou com 3 cursos, hoje tem 13. Será que se fosse uma faculdade ruim, teria 13 cursos? Ia ter público para 13? É. Justamente. Então a gente está aqui para... Né, Uma das vantagens da faculdade particular é justamente a não politização, né? Que normalmente não há a politização que há nas faculdades públicas, nas universidades públicas. Agora mesmo, na semana passada, mais uma vez, houve a questão do contingenciamento dos orçamentos das universidades públicas, críticas de parte a parte. E a crítica do momento ao governo do momento, né? O criticado é o governo do momento, porque essa questão de contingenciamento... Não, porque o criticado é do momento, não estou É dizendo o da verdade, agora. exatamente. Porque a questão do contingenciamento, ele vem já de vários anos. E que é o país sempre preocupante, é né? sempre preocupante, com Sempre certeza, é sempre preocupante. preocupante. Mas quando se analisa também o volume de recursos que são repassados para as universidades e onde eles são aplicados, há também essa questão dessa crítica, que ele é muito mal aplicado dentro das universidades. Talvez Que- falte gestão, né? Exatamente, a senhora falou agora há pouco, a preparação da gestão. Falta gestão por quê? Não tem cobrança. O próprio Ministério da Educação, devido os engajamentos políticos que entregaram às universidades total autonomia, tanto administrativa, financeira, curricular, que hoje as universidades são entidades totalmente independentes. Não existe, a senhora me corrija se eu estiver errado, a senhora é muito mais especialista do que eu no assunto. Eu estou só fazendo um comentário, mas eu quero a confirmação ou não. A impressão que a gente tem e a percepção que os meios de comunicação nos trazem, de quem não está lá dentro da universidade, tanto nem da pública nem da particular participando da gestão, é esta, que os recursos existem, mas eles são mal direcionados, são mal aplicados.
há uma aplicação muito maior, por um lado, por exemplo, dos salários, da folha de pagamentos, não só de professores, mas de servidores, e sobra muito pouco para realmente se aplicar na educação. Inclusive, fazendo-se uma comparação com países mais desenvolvidos do que nós, os percentuais, e não precisa ser um país desenvolvido lá do primeiro mundo, não. Vizinhos nossos aqui, por exemplo, no Chile, a aplicação diretamente na educação é 3 vezes maior do que o que acontece no Brasil. Então, isso provavelmente reflete na qualidade da educação. Não é o que a gente, não é isso? É por aí? Certamente, a gente tem visto, né? São números, são fatos, né? De que a pesquisa, né, no Brasil, ela tem ficado muito aquém do que ela poderia estar, né? Tendo em vista, nós temos muitos pesquisadores, né? Muitos cientistas que têm projetos inovadores, né? Mas o que a gente vê é que cada vez mais, com esse corte de recursos, com essa falta de incentivos, o que a gente vê essas pesquisas ficando pela metade, né? Pesquisas muitas vezes importantes acabam não sendo concluídas, Ou né? então- E os grandes pesquisadores estão indo para outros países, Era né? justamente isso. Então, indo pra Estão outros países. abandonando o país, abandonando os nossos ambientes de pesquisa aqui, né? E isso é muito preocupante, né? Para o nosso futuro, para o futuro da ciência no nosso país, né? No Brasil. É porque muito se fala e se compara, porque sempre há comparações. Por exemplo, da revolução que aconteceu na educação na Coreia do Sul, que tirou a Coreia de um submundo da educação e tornou a Coreia uma potência econômica, uma potência educacional, uma potência de pesquisa, tecnologia. Então a gente fica sonhando com a possibilidade de um dia, aqui também no país, no Brasil, a gente consiga eleger dirigentes que realmente tenham o olhar voltado para a educação. E acreditar na educação, E, acreditar exatamente, no que poder a educação transformador da é o educação, poder né? transformador, exatamente. Porque não adianta ficar, a cada 4 anos, muda-se o gestor, muda todo o planejamento, não se consegue dar continuidade em programas de qualidade, né? É verdade. Preciso que as políticas sejam mesmo de Estado, né? De Estado e não de governo. né? Porque educação é um investimento a longo prazo, né? E se toda hora a gente for cortar quando for mudar de governo, de fato a gente nunca vai chegar no ponto onde a gente quer chegar. É verdade. Uma Coreia do Sul, que de fato realmente a Coreia do Sul investiu em educação e investiu pesado. E hoje os índices Os da resultados são visíveis, né? visíveis. E é em tudo, tudo. Educação, é tecnologia, até cultura pop hoje em dia. É os K-pop que chamam daqui, né? Filme, tudo na Coreia do Sul. Mas a educação impulsiona tudo, né? Acaba Justamente, impulsionando- começou impulsionando tudo. com o pilar, que é a educação, e hoje a Coreia do Sul é destaque em tudo. Tudo que você vê, banda, filmes, tecnologia, própria educação. E se a gente não começar hoje a educação, a gente não vai colher nunca. Se a gente não plantar hoje, a gente não vai colher nunca. É verdade. É porque no Brasil a educação ainda é tratada como moeda política, né? A educação Infelizmente, pública é tratada como moeda política. Então, se imagina que, provavelmente, ao manter a população não educada, é mais fácil dela ser controlada, né? É uma crítica que é feita e verdade. que reflete realmente a realidade, né? Principalmente agora, com o resultado das eleições de primeiro turno, que o Nordeste vem sofrendo várias críticas por conta disso. Justamente porque o lado contrário não gostou da votação, que o Nordeste escolheu um candidato, que é a democracia, você poder escolher em quem quiser votar, mas o Nordeste há décadas vem sofrendo preconceito, justamente com essa questão da educação também, que é a educação que não presta, não sei o quê. E aí houve uma grande votação para um determinado candidato que o outro contrário não gostou. Os eleitores do candidato contrário não gostaram. E muitas vezes o resultado da educação do Nordeste não é desse jeito. De forma alguma, a gente tem, né, as melhores escolas em resultados aí de Enem, né? Olimpíadas, Redação, né? Olimpíadas, né? Estão no Nordeste, né? O doutor mais jovem também do Brasil, que é professor da CRISPAP, também Esse é. doutor mais jovem do Brasil Sim. é no Nordeste, né? Que é o nosso
De querido piripiri. Guilherme Lopes, né, professor da CRISPAP. De piripiri. Então, não é verdade, né? Não é justo atribuir É, a agora- ignorância, né, a falta de educação, né? Porque nós somos muito valorosos, né? Nós os temos é nordestinos. que conseguir replicar essas Justamente. experiências e fazer com que elas se multipliquem, né? É Por engraçado. exemplo, você falou em medalhistas, né? Cocal dos Alves, E esse é um modelo, né? interior do interior É um do Piauí. modelo a ser seguido, É um né? modelo a ser seguido. É E eu verdade. acho interessante, professora, doutora professora, né? Eu acho interessante que são modelos tão simples de ser replicados, são modelos a ser seguidos. Agora, falta o quê? Falta vontade política, a famosa vontade política, porque não é recurso, porque o recurso é mínimo. Aí eu acredito que cai lá na velha história da gestão, né? Essa gestão que tem que ser boa, tem que ter aquela visão estratégica, planejamento estratégico, visão de futuro, lá de cima até chegar na gestão da escola, né? Então todos precisam Chega ter na sete. essa visão de futuro, essa visão estratégica, chegando né? na De que é preciso Tá chegando trabalhar a 7. com planejamento, com Chegou. organização, né? E com acompanhamento. E o interessante nesse caso específico, que essa gestão, ela veio de baixo. De baixo, né? Ela não foi imposta. É. Ela foi desenvolvida dentro da escola, foi um professor que desenvolveu, criou nos alunos a vontade de aprender, e ali foi criando um modelo, um núcleo, aquele núcleo foi se desenvolvendo, e a Secretaria de Educação Estadual, ela enxergou. E aí sim ela começou a investir. Mas depois que os resultados já estavam Começaram a presentes. aparecer, Os resultados apareceram e a Secretaria investiu e conseguiu replicar e mantém. Porque não é uma experiência efêmera. É uma experiência que realmente Já vem de ela veio, já décadas, tem né? algumas Já tem décadas muito já tempo, muito tempo. que ela tem. E sempre tem tido- mantendo, né? sempre Esses mantendo. resultados, né? Lá eu acompanho muito bem. Parece que também aqui em Capitão de Campos tem uma escola também que é modelo, é referência. Principalmente no ensino de matemática. Em Capitão de Campos. Você ainda leciona na direito de família, né? Sim, No 7º período. sétimo 7º período. Sim, direito de A família. gente queria falar só um pouquinho de direito de família. Vamos né? falar do direito de Vamos família. lá, falar de direito de A senhora leciona direito de família. Mas a senhora já militou na área? Já sim, militou antes eu na área? assumi a procuradoria, que como procuradora, hoje eu sou impedida, né, de advogar, né? Da advocacia privada, né? Mas quando eu comecei a minha carreira, né, como advogada, eu comecei no direito de família e comecei a ministrar aula também e sou uma apaixonada pelo direito de família. Quando eu retornar, né, à minha militância como advogada, certamente Vamos é uma deixar? das áreas que eu vou Vamos deixar? Será? A senhora voltar? A senhora é membro do do IBDFAM, IBDFAM, né? Que é o Instituto. Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, né? E o IBDFAM hoje colabora de uma forma decisiva, né, junto aos tribunais superiores, né, aquelas decisões mais inovadoras, casos mais complexos, é o IBDFAM que dá seus pareceres, né, e ajuda nessas decisões, né. A gente sabe que o direito de família é o ramo, eu costumo dizer que é o ramo mais dinâmico, mais inovador, né. E a gente percebe isso, se a gente for fazer assim, um estudo dos 10 últimos anos da evolução do direito de família, a gente vai ver desde o casamento homoafetivo, né, passando pela guarda compartilhada, até chegando mais recentemente agora, já em 2022, com essa facilitação na mudança, né, do sobrenome, né, com essa alteração da lei dos registros públicos. Então, o direito de família, ele está muito presente na nossa vida, né, porque todos nós vivemos essas experiências, né? Somos casados, vivemos uma união estável, já tivemos uma experiência de divórcio, de busca de guarda, de um filho. Então, está tudo muito presente na nossa vida. Todos nós temos uma família. E o direito de família, ele consegue evoluir, né? Eu sempre costumo colocar para os meus alunos que lá nos primeiros blocos, quando vocês entram em contato com a teoria tridimensional, né, de Miguel Reale, né, fato, valor e norma, a gente às vezes observa que o fato vem muito primeiro, né, depois o valor, e muitas vezes para a norma vir tem uma certa distância, né? No direito de família a gente observa que isso é muito próximo, né? Vem um fato, o valor e logo vem Depois. a norma, né? Mesmo que não seja
no formato de uma lei, mas Exatamente, em uma eu queria dizer, a jurisprudência que tem formado essas normas, né? Exatamente. Então, há uma inovação muito grande. Você não pode deixar de estudar um dia direito de família, porque a gente pode estar falando de algo aqui hoje, que amanhã já mudou, No tribunal já é de tem um outro entendimento. Né? E uma das nossas atividades na sala, a gente falou sobre o poliamor. Queria que você falasse um pouco sobre. O poliamor é uma realidade hoje em dia, né? E é muito interessante que já foram feitos estudos, né? Estudiosos renomados, né, na área da psicologia, já fizeram pesquisas e constataram cientificamente que, ao contrário do que se pensava, que nós, né, não somos capazes de amar verdadeiramente, intensamente, duas pessoas ao mesmo tempo, isso não é verdade, que nós somos, sim, capazes de amar com a mesma intensidade, com a mesma pureza, né, com a mesma verdade, duas ou três pessoas ao mesmo tempo. E isso, de certa forma, fortaleceu esse instituto, né? Não existe ainda uma legislação, não existe ainda nada São só estudos, endossando, mas, né, como dizia o Virgílio de Sá Pereira, né, que foi um desembargador que viveu na década de 20 do século passado, ele dizia que, assim como o jardineiro, ele não faz a flor, né? O jurista, ele não cria a família é um fato natural. Então, não é o legislador que vai dizer, olha, a família tem que ser assim, dessa forma. As famílias hoje, elas ganharam uma dinâmica, não é, que a gente tem assistido vários modelos familiares. Nós temos a família tradicional, a família monoparental, a família anaparental e a família poliamorista, que já é uma realidade. Quem né? ditava o que é família era a igreja, né? A igreja que ditava o que é família. Hoje... exatamente. A gente teve esse monopólio da igreja, né? Durante toda a Idade Média. Aqui no Brasil, até o Código Civil de 1916, né? Nós tínhamos muito essa presença muito tradicional, né? Quando o Estado passou a ser laico, com a proclamação da República, né? Separou Igreja e Estado, a Igreja deixou um pouco de lado, mas a gente viu que o Código Civil de 1916 ainda era muito tradicional, muito conservador, né? E até hoje a gente fala muito em novo Código Civil, né, de 2003, mas o nosso Código Civil atual, até bem pouco tempo a gente chamava de novo Código Civil, ele foi pensado, gestado na década de 60, 70, então ainda tem muita coisa ali que ainda é anacrônico, que não está em sintonia com esses novos tempos que nós estamos vivendo, né? Um tempo mais de liberdade, né? De busca da felicidade, né? Um autor que eu sempre utilizo nas minhas aulas, que na pandemia eu tive até o prazer de ter um contato mais direto com ele, que é o Cristiano Chaves de Farias, que é uma grande autoridade hoje no direito de família. Ele sempre coloca essa questão, né? De que nós vivemos hoje essa família eudemonista. Qual é o grande objetivo da nossa vida? Tudo que a gente faz, quando a gente opta, eu vou fazer essa faculdade, ou eu vou optar por aquele trabalho, eu vou fazer um podcast, né? O que é que a gente está buscando mesmo? No final de tudo, qual é o único objetivo do ser humano? Ser feliz, o que a gente quer é ser feliz. Então, nessa filosofia eudemonista, né? A gente tem que buscar a felicidade. E a forma como eu me sinto feliz pode ser diferente da forma como você se sente feliz. Então, a gente tem que viver no mundo hoje de aceitar, né, a forma como o outro vê o mundo, como o outro enxerga a vida e como ele quer ser feliz, como ele quer formar a sua família, né? Sim, a senhora acabou de citar Miguel Reale, fato, valor e norma. Norma pode ser jurisprudencial e pode ser através das leis. Uhum. Nós acabamos de eleger um Congresso que, notadamente, conservador. É conservador, nós estamos falando de evolução. Então, a gente não pode... Nós somos seres políticos. Nós não podemos deixar de entender o que está acontecendo hoje. Então, a senhora acha que, realmente, com essa formação do Congresso, onde se discute, em vários dos candidatos que foram eleitos, tem... dentro do seu programa, discussão sobre o direito de família. Na verdade, eu não sei se essa discussão ela vai se restringir a essa questão da nova formação do Congresso. Na verdade, a gente tem aí uma autorização hoje do
casamento homoafetivo, que é de 2013, já vai aí quase para 10 anos, né? Mas não veio essa autorização através Legal. de uma lei, Sim. mas sim através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, será por quê que esse casamento homoafetivo não existe uma lei aprovada pelos nossos legisladores? Foi preciso que o CNJ autorizasse através de uma resolução? Então, é uma pauta para a gente pensar, né? E a gente tem, tramitando no Congresso Nacional, já há alguns anos, o Estatuto das Famílias, né? O Estatuto das Famílias, que será uma inovação, né? Assim como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós teremos o Estatuto das Famílias. E veja só, em 2018, mais ou menos, não estou bem certo o ano, foi votado, né, o conceito de família, né, que vai estar lá nessa nova lei, né, que é o Estatuto das Famílias. E sabe o que os nossos legisladores votaram? Um conceito totalmente tradicional, que a família é formada por um homem e uma mulher. Quer dizer, desde 2013, que a realidade de família, o conceito de família na prática, não é mais aquela entidade que é formada por um homem e por uma mulher. A gente tem famílias formadas por 2 homens, por 2 mulheres, que se casam, que têm filhos, né? Assim como temos famílias formadas por homem e mulher, né? Então, há uma diversidade que precisa ser reconhecida. E a gente não ouviu, não vislumbrou esse reconhecimento. Então, será que são esses novos congressistas que virão com uma visão menos ampliada dessa nova realidade? Ou isso já está lá há muito tempo, né? Até porque tem que ter um acompanhamento da evolução, né? Mas não é o que se vislumbra no futuro, né? O nosso Congresso, ele vai continuar conservador. Nós somos uma sociedade conservadora ainda, mas o nosso SF já é mais um pouco liberal. Né? E é como a gente está mencionando aqui, né? Não está vindo através de leis, e sim de jurisprudência. Então, não só o STF, né, mas o Poder Judiciário, ele é mais liberal do que o nosso Congresso. Então, eu acredito que não vai vir através das leis, mas vai continuar essa evolução através da jurisprudência. Já teve algumas leis que, de certa forma, né, vieram a colaborar com essa evolução, né, da família no Brasil. A própria Lei Maria da Penha, né, um exemplo disso, né, a gente... E a sociedade, ela tem a sua força própria também, né? Ela sim. não precisa se ater às leis, tanto em todos os setores. Isso. Tem as leis que pegam e as leis que não pegam. Exatamente, então a sociedade escolhe exatamente. aquilo que é melhor para ela. A sociedade é dinâmica, a sociedade, apesar de também ser conservadora, mas ela tem acatado muito bem. Ela tem acatado muito bem essa evolução desses Isso modelos é de família. Né? Ela não precisa de uma lei para dizer que vai ser assim ou vai ser assado. Ela acata muito bem. Essa grande evolução não, porque eu ia falar da grande evolução, mas eu digo assim, a evolução que é muito rápido no direito de família, né? Muito rápido. Ou seja, é como se pegasse a gente de surpresa. Por conta dessa evolução ser muito rápido, há uma discussão muito grande, esse debate que todo caso que a gente fala sobre direito de família é uma briga. Os conservadores, os liberais, sempre vai ter aquela briga, qualquer caso. Lógico, no direito todo é uma discussão assim, sempre, né? Mas no direito de família é aquela guerra mesmo que a gente vê. A evolução muito rápida, como é que eu posso dizer? É um fator para essa grande discussão, porque evoluiu de forma muito rápida e a sociedade não evoluiu ainda, né? A questão do direito de família evoluiu, mas a sociedade ainda não evoluiu para receber essa evolução do direito de família. Aí acaba sempre tendo uma guerra sobre isso. Essa evolução muito rápida é um fator. Eu acredito que esses conflitos eles estejam muito mais apegados à questão mesmo cultural, né, da sociedade. E, assim, o que é preciso, né, que se comece a ter uma nova visão no sentido de respeitar o outro, respeitar a escolha do outro. E a gente ainda vê muito isso, né? Agora mesmo a gente está realizando um projeto na CRISFAP, né, sobre a questão de discriminação, de preconceito. A gente está vivendo agora o mês de outubro, né, que é um mês voltado para isso. E a gente sabe que o Brasil, por exemplo, é um dos países que mais mata
homossexuais no mundo, né? Então é uma questão cultural ainda, né? Que precisa ser vencida, que precisa ser trabalhada, né? Respeitando o que cada um pensa, mas assim, eu tenho a minha maneira de pensar, você tem a sua, a gente precisa se respeitar e assim, né? A gente poderia aceitar de uma forma Fazer mais com que a sociedade positiva essa evolua, diversidade, né? né? De forma pacífica, Isso. né? forma Evoluir na questão do respeito, não é obrigado Isso. a evoluir na mesma velocidade que o direito de família vem evoluindo, mas uma evolução do respeito, né? Pô, eu não concordo, ainda não evoluí para concordar, mas respeitar. Eu não concordo, mas o que é que isso vai me prejudicar? Né? Justamente. Prejudicar a minha É vida. como Então, muitas até leis. eu não concordo, mas eu respeito, né? Respeito, Até mesmo porque esses arranjos, na verdade, eles não são recentes. De Né? jeito Esses nenhum. arranjos são É verdade, seculares, né? exatamente, São seculares. exatamente. Eles vieram à tona devido à evolução dos meios de comunicação, à liberdade de tratar dos assuntos, mas eles sempre existiram. Sempre existiram. existiram. Foram fatos, né? Exatamente. Pode continuar aí. É como as leis, a gente não é obrigado a concordar, mas tem que cumprir, né? Assim como as Exatamente. pessoas, cada um tem seu posicionamento, sua maneira de pensar, e a gente tem que respeitar. A Cris Fá tá toda decorada, né? Tá muito Tá, a bonita. gente está agora Acho que- realizando um grande projeto, que é o projeto, falar um pouco do projeto, Sim. é o projeto E Se Fosse Com Você, né? Cujo mote maior desse projeto é a empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro, né? Quando o outro que pertence a um grupo minoritário, e aí a gente está colocando todos esses grupos minoritários, o negro, o homossexual, o idoso, a mulher, o deficiente físico, né? Todas essas pessoas que aí ao longo da história foram vítimas de preconceito, de discriminação, e a gente está promovendo esse debate, essa reflexão. E se fosse com você, para ver se nessa atitude empática a gente consegue de fato se colocar no lugar do outro e começar a repensar algumas atitudes, aquela cultura que muitas vezes a gente tem aqui arraigada, né, Verdade. dentro da gente, e que nós individualmente precisamos nos mudar, né? Cada um refletindo, procurando mudar, quem sabe a gente, né, não consiga evoluir. E nesse pregar, sentido, né? e pregar também a aceitação, porque às vezes o preconceito nasce de você mesmo, às vezes você não se aceita. Então, se você não se aceita, como você quer que o outro vai lhe aceitar, né? É E também verdade. questão de brincadeiras, porque a gente não tem noção que uma palavra que você fala ali para outra pessoa, que você acha que é na brincadeira, mas a pessoa fica altamente ali Aí a machucada, gente está né? trabalhando muito esse tema, né? De pensar, né, nas nossas atitudes, porque é justamente isso. Às vezes, numa atitude preconceituosa, quando a gente vai conversar com aquela pessoa, né, que foi o autor, às vezes o mais comum foi só uma brincadeira, eu estava brincando. E aí vem a pergunta, né? Brincadeira, o que, que a gente entende por brincadeira? Algo divertido, que as pessoas se divertem. Mas quem se divertiu, né, nesse tipo de brincadeira, né? Os humoristas, eles usam muito isso pra... Qualquer piada que eles fazem, inclusive o Léo Lins... Não sei se é... Acho que é Léo Lins, Acho que é o Léo Lins, ele fez uma piada sobre... Qual foi a produção mesmo? Foi. E pronto, hidrocefalia, né? Ele fez uma piada com o menino do hidrocefalia e ao mesmo tempo xenofobia, porque ele falou da questão do Ceará com falta de água, Foi, eu né? lembro. Falou e foi até demitido do SBT, ele fazia parte do quadro do SBT e foi demitido. Qual é a desculpa dele? Não, foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. É sempre uma brincadeira. Então assim, imagina uma mãe que tem um filho e escuta isso. Aí ele pegou, não, mas eu falei numa plateia onde o pessoal estava lá pra rir mesmo. Se eu falar agora, eu não posso falar dentro do hospital onde tem várias crianças com hidrocefalia. Não importa o local. A partir do momento que você fala essa Até porque brincadeira... ele não pode garantir que naquela plateia não tenha uma Alguém. mãe, um pai, né? Sim, falando no hospital, ou falando numa plateia, ou falando aqui num podcast, falando em qualquer lugar, sempre vai doer pra uma mãe que tem um filho nessa situação. Então, hoje em dia, e outra coisa, às vezes a gente de fato ele pega, é só brincadeira. Mas às vezes a gente quer de fato ofender as pessoas e usa a desculpa como brincadeira. Às vezes, de fato, a gente quer mesmo ofender.
né? Eu não gosto de uma determinada pessoa, vou lá ofender ela, Ponto tirar fraco dela, né? ponto fraco dela, tirar brincadeira com ela, ofender ela. Não, pô, eu tô brincando, pô, mas machucou. Então, de fato, a gente tem que... precisa a gente se policiar mesmo, né? Refletir sobre o que a gente, sobre essas brincadeiras, né? Que a gente faz. E isso tá muito na nossa cultura, né? De todos nós. Então, a proposta do projeto, se fosse com você, é mesmo provocar essa reflexão. E esse projeto Cada ele é envolvido. voltado só para a comunidade acadêmica ou está aberto ao público? Tem atividade aberta Nós ao público? temos várias ações. Né? A gente tem ações internas dentro da CRISFAP, como também temos ações externas. Né? Os 13 cursos estão muito envolvidos e a gente está aí nessa... Até o Procurando final do engajar a ano a sociedade. gente está com esse projeto, né? Sendo executado. Ainda está em desenvolvimento, né? Tá, Esse é um projeto, projeto né? que vai durar todo esse semestre. No site da faculdade tem informações sobre o projeto? Tem Próximo. Então, quem Caso- quiser se Uhum. informar sobre o Toda processo, semana a sobre o gente tem projeto, uma ação, né? é só acessar o site da faculdade que vai ter informações. Isso, Né? vai ter. Tem o calendário, tem tudo Uhum. lá. O podcast está de portas abertas, caso possa participar, É uma possa querer alguma possibilidade aí, ajuda, gostaria. né? Eu vou Alguma levar parce- isso para os nossos alguma- coordenadores. Pronto, alguma parceria, o podcast está de É portas uma abertas. forma de divulgar isso para um número Exatamente, maior com de certeza. pessoas, Porque o né? objetivo nosso é justamente Isso. esse, engajar a Verdade. sociedade. Vou levar essa proposta para os nossos Eu- coordenadores. E a cada Deu uma hora. episódio a gente aprende também, né? A gente aprende É. muito em cada Sim. episódio. Deu E é uma bom hora aí compartilhar. de gravação. Doutora, a gente está com 57 minutos de programa. Aí a gente sabe que a senhora que é muito ocupada. E aí a gente fica à disposição aqui. Se a gente pode continuar ou se Podemos continuar. aí a senhora que decide aí, a senhora que manda. A gente não manda em nada aqui. Né? É pessoal tem seus compromissos. A gente não quer... Agradecemos muito a sua presença, mas queremos contar até o limite da sua possibilidade. Viu? Não, a gente pode conversar mais um pouco. Então vamos. Olha, eu particularmente gosto, não atuo na área de direito de família, né? Mas eu gosto demais de falar sobre direito de família. O John Kennedy, ele é apaixonado aí por uma mulher do direito. Uma mulher, não, desculpa aí, ele é Um apaixonado. advogado. Ai, era muito... Não, deixa eu Contar a história vou- direito aí. Conhece a eu vou Miriam comprometer aqui o Não. John Kennedy. Não conhece? Vou apresentá-la para a senhora. Pois me Procura- apresente. Excelente. É uma advogada lá de Londrina, no Paraná, está fazendo maior sucesso nas redes sociais e agora foi para a mídia maior. Está fazendo um quadro no Faustão falando sobre direito de família. É? Muito interessante, muitíssimo interessante, muitíssimo interessante. Ela é profunda conhecedora, já atua há muitos anos no direito de família, e aí aproveitou essa Fama, onda da fama. da internet para levar o seu conhecimento adiante. E ela realmente ela é muito didática, ela tem uns vídeos, ela faz uma live na segunda-feira de mais de 1 hora, falando sobre direito de família, respondendo, evidentemente, não casos concretos, né? Mas dando dicas de como atuar no direito de família. Convide ela a participar do nosso podcast, John Kennedy. Ela tanto De orienta. forma remota. Sim, nós fizemos há pouco tempo uma live com um especialista em direito penal lá de Professor Belo Horizonte, Fabiano lá no Lopes. Mineiro. Uma live de 1 hora. Foi o Fabiano É, Lopes. né, e o doutor doutor Fabiano Kennedy adora um divórcio. É. Tá Que sabendo? isso? Não, que isso? Começou Kennedy? pelo meu. Rapaz, Começou pelo meu. mas se a mulher dele ver esse programa, esse episódio de hoje. Não, mas eu gosto muito de Divulga direito de pra ela, família. não. Gosto muito de direito de família e tento, na medida do possível, conciliar. Eu sempre trabalho pela conciliação. E fala- Infelizmente, tem momentos que a gente não consegue. É hoje, né, o novo Código de Processo Civil, ele traz, né, de forma bem explícita essa questão da mediação e da conciliação. Eu sempre falo para os meus alunos que hoje, nunca foi, mas principalmente hoje, não é vantagem nenhuma você ser aquele Judicializar, advogado brigão. Exatamente. Muito pelo contrário, quem vai militar na área do direito de família tem que ter essa veia conciliatória mesmo, tem que ser um conciliador, porque as pessoas, você já teve essa experiência, né, quando elas estão numa audiência, numa ação de divórcio, as pessoas geralmente estão fragilizadas. Não é fácil Ninguém você está feliz ali. terminar uma ninguém tá feliz relação, ali. né, um casamento de anos, família, com filhos, ninguém está feliz. Alguns estão magoados, né, outros estão com aqueles sentimentos de vingança, né, de frustração, de rejeição. Então, é preciso que o advogado que atua nessa área, ele compreenda esses sentimentos humanos.
para que ele possa realmente atuar de uma forma que esses conflitos sejam resolvidos da melhor forma possível, né? Evitando mais deixe sofrimento menos ainda feridas, dessas né? pessoas. E né? mais tempo, É né? verdade. E conciliar é muito, muito melhor, bem mais rápido. É. Pois depois a senhora procura a Miriane Ferreira, Qual- paranaense. Qual área, o assunto dentro da área do direito de família, a senhora gosta mais, é mais ligada, se identifica mais dentro do direito? Eu sou suspeita porque eu acho tudo muito interessante, né? Porque tudo está interligado, né? É a família, o objeto de estudo do direito de família é a família. E tudo está muito ligado ali à família, né? A gente começa a estudar desde conceitos gerais sobre família, aí vai para o casamento, que é uma das formas, né, de constituição da família, uma das formas, não a única, né? Vai para a união estável, e aí vai para os efeitos do casamento, da união estável, vai para a dissolução, que é o divórcio. Então, a gente passeia aí em todas as fases, né, que uma família pode passar, desde a sua pré-constituição até a sua dissolução, quando é o caso. Né? E falando em casamento, a gente podia falar um pouquinho sobre os regimes, depois a gente fala um pouco sobre o divórcio, o consensual e o litigioso, para as pessoas entenderem um O pouco. divórcio que hoje em dia é bem simples, rápido e fácil, né? Muito. O divórcio sofreu uma evolução muito grande. Né? Você Hoje- casa de manhã, hoje divorcia o à divórcio é noite. considerado um direito potestativo, né? Pois é, mas A única razão que precisa ser exposta para alguém pleitear o divórcio. A O vontade, desejo de a não vontade de divorciar. estar mais casado. É. a Pois é, vontade. mas ainda há uma resistência no próprio judiciário, eu percebo isso, onde eu milito, ainda há uma resistência no próprio judiciário de conceder o divórcio, que foi determinado lá pela emenda Hoje em dia a constitucional gente já tem 66, até né? uma nova modalidade de divórcio, que é o divórcio impositivo ou por liminar, né? Que Pois é é. quando alguém ingressa com uma ação E já de pede logo a divórcio decretação. né? e o juiz já pode decretar liminarmente o divórcio e as outras questões, Partilha partilha de e tal. bens, Pois é, mas tem continuam muitos juízes que ainda sendo, né? resistem. E assim, mesmo na tenho- verdade, né, houve uma... foi o próprio CNJ que barrou, né? Através de uma resolução, barrou. Epa, não é assim não. E barrou esses provimentos, alguns estados tinham provimentos que autorizavam esse tipo de divórcio, hoje já não pode mais. Mas na prática continua acontecendo, né? Em alguns, dependendo muito da convicção pessoal do juiz, né? Exatamente, Da forma exatamente. como ele encara esse divórcio, né? Porque o John Kennedy tá tentando um divórcio, aí o juiz não tá... Aí Não, ele pegou não, esse ranço aí. Não é só não, são vários, são vários. Rapaz, esse juiz não é divorciado, na não, essa mulher. verdade, a gente sabe que a prática é diferente da teoria, né? É diferente. verdade, Nos- muito nos- diferente. A gente Nos- aprende o que a gente aprende no banco da escola, quando As a gente coisas chega não são aqui, tão belas, não né? são tão belas, não são tão a perfeitas gente quanto aquela. estuda, né? Exatamente. Nos filmes, né? Os filmes, principalmente os filmes americanos. Lógico que é um direito, né, diferente do nosso. Mas também tem filme brasileiro que quero me divorciar. Eu não vou assinar o divórcio. Não vou assinar o divórcio, Nossa. não vou lhe dar o divórcio. O divórcio potestativo, né, ele acaba com isso, né? Não vou dar o divórcio, não vai mais Não existir existe mais isso, isso, né? é só cor de Se ficção. um quiser se divorciar, pronto. precisa Não dar, não, que eu já resta tenho outra ele. opção a outro, né? Isso aí é só ficção, tá na ficção. Hoje em dia, né, você chegou lá, agora, você casa de manhã, à noite tá divorciado. Exatamente. Não é não, John Kennedy? Se houver consenso, vai até para o cartório de manhã e à tarde já sai Exatamente. divorciado. Temos o e pronto. divórcio administrativo Atendendo que não... aqueles requisitos, né? Isso. De não ter filhos menores. Em alguns incapazes e tal. estados que têm provimentos, né, já inclusive autoriza, acredito que São Paulo, acho que o Ceará também, mesmo tendo filhos menores, já autoriza o divórcio administrativo, desde que as outras questões já tenham sido discutidas judicialmente, né, como guarda, partilha. Hoje a legislação brasileira tem um limite de idade para casamento mínimo? Tem. A idade núbil é 16 anos. 16 anos. Ninguém no Brasil pode se casar com menos de 16 anos. Até 2017, 2018, havia uma exceção, né, no Código Civil de que, caso uma menina menor de 16 anos engravidasse, aí a gente tinha o suprimento de idade. O juiz podia suprir. Então, a gravidez era uma exceção para que uma menina pudesse se casar antes dos 16 anos. Mas isso caiu, foi revogado, esse dispositivo do Código Civil, e hoje, no Brasil, não há mais nenhuma possibilidade de ninguém se casar antes de atingir a idade núbil, que é de 16 anos. E aí serve para o casamento, como também para a união estável, né? Também, não...
A união estável já é a grande diferença da união estável e do casamento é a sua forma de constituição, né? Porque o casamento é tudo muito formal. A união estável não, ela vai se formando com o tempo, né? Alguns doutrinadores até chamam, né, Ela é mera de declaratória, uso né? capião do direito de família, né? Porque vai se formando com o tempo, né? Não tem muita essa precisão. Começou aqui, a não ser que as pessoas logo no início busquem um contrato de convivência, né? O que não é ainda muito comum, né? A gente não tem muito essa cultura de se fazer contratos de convivência. Geralmente as Vai pessoas deixando vão correr, morando vai junto deixando e aí correr, vai vai- formando a família e vai Vai deixando trazendo o tempo uma pecinha de roupa, correr, vai trazendo verdade, escova de dentes verdade. e tal. Já falando nessa regra aí de casamento com a idade mínima de 16 anos, a senhora concorda com isso? Eu pergunto isso por quê? Porque se eu mantenho uma relação sexual com uma menina de 14 anos, 15 anos, isso não é problema pra mim. Como pra ninguém, né? Isso levando pro Código Penal. Mas já pra casamento eu não posso. Não, eu vou falar como pesquisadora, né? Dê sua A opinião. neurociência diz que o cérebro humano ele só está com a sua formação completamente consolidada aos 20 anos de idade. Então, é a neurociência que diz, é a ciência que diz. Então, por isso que o adolescente, ele não, às vezes Não não tem toma maturidade boas para isso. decisões, ele não tem ainda um discernimento do que é certo, do que é errado, porque o seu cérebro ainda não está Às vezes totalmente com 30 formado, anos a gente né? ainda não toma boas Exatamente, decisões. é verdade. E o casamento é algo muito sério, né? É algo que a própria lei, né? Ao lado do casamento, a gente só tem, quando a gente fala de formalidade, de ritual, só o testamento, né? Que é tão formal quanto. Mas é muito formal o casamento. Vocês já estudaram isso, né? O processo de habilitação do casamento, a própria Os proclamas, cerimônia, né? Ela tem todo um rito a ser seguido, sem o qual esse casamento pode ser até nulo ou anulável. Então, eu concordo com a ciência. Eu acredito que as pessoas precisam realmente estar certas de que querem dividir a sua vida com o outro pelo resto da vida. E aí vocês podem perguntar, como assim pelo resto da vida, professor? A gente está falando em divórcio, né? Em direito potestativo. Mas quando a gente vai casar, todos nós Ninguém acreditamos, entra no não é, casamento pensando Kennedy? que Que vai ser sempre. para sempre, que vai ser. Até porque se você for casar pensando já no divórcio, nem vale melhor a pena. Melhor não casar. Nem vale a pena São casar. duas dores de cabeça, Então, né? é para ser permanente. Uma das características do casamento é a permanência. A gente casa acreditando naquele momento, né, teoricamente, que o casamento será para sempre, né? Então é preciso que realmente as pessoas tenham esse discernimento, né, que saibam realmente que aquela decisão que está tomando é uma decisão certa, né? E tipo assim, olhando para esse lado científico, nem a idade que hoje é permitida também seria adequada. né? Aí, assim, o que os doutrinadores dizem a respeito dessa idade núbil? A questão física mesmo, do desenvolvimento do corpo humano, né? Que aí a mulher, por exemplo, ela já está com o corpo de fato preparado para uma gravidez, por exemplo, né? Então tem essa questão também, Aí né? olhando Fisiológica. para esse ponto dos doutrinadores, a gente já vai para o lado sexual. Porque se eu falo só do corpo, o que eu quero com o corpo da mulher ali? Mas o casamento está muito ligado a essa questão sexual, muito ligado. Como assim, a neurociência fala já da questão da mente. Para tomar a decisão. Então, o que a neurociência diz? Lá pelos 20 anos é que você vai estar com seu cérebro completamente formado. Mas nos 16 anos você já tem um certo discernimento. Começa ali. Para né? tomar essas decisões, né? Já está quase no final da adolescência, né? Aí a gente pega 16 anos pro casamento. E aí diminui mais para a relação sexual, né? Que até os 13 anos incompletos, aí já considera crime, estupro de vulnerável. Aí com 14 anos completos já pode começar a ter relação sexual, 16 anos pode casar, com 18 anos aí entra a maioridade penal. Então, assim, há pesquisadores que queriam igualar essas idades, né? São discussões muito profundas, né? Que precisaria de um programa só para isso. Que é onde entra... episódio só para isso. Que é onde entra a questão da relação que tem, que a gente falou, que a gente está falando aqui de direito de família, já está falando das pesquisas, né, científicas, já entra direito criminal,
Então, assim, o direito é muito bom a gente falar. Lógico, tem algumas coisas que eu não... E tá tudo, é muito interdisciplinar. Né? Justamente. Quando vocês saem da academia e começam a atuar como advogados, vocês veem isso, né? Que a gente estuda na academia tudo compartimentalizado, né? Não tem Direito de nenhum família, ramo civil, penal. estanque, né? Mas porque a gente precisa dessa organização para que o ensino se organize. Mas na vida, tudo está né, tudo muito ligado. ligado, Muito né? misturado, Muito interdisciplinar mesmo, né? Até para os próprios doutrinadores formarem essa opinião deles, essa posição deles de que 16 anos é a idade adequada, teve também a ajuda de outras profissões, Com certeza. né? Psicólogos, psiquiatras. Isso. E o direito de família, né, como a gente sempre repete isso nas nossas aulas, é um direito multidisciplinar. Hoje, o Código de Processo Civil, ele orienta que o juiz, nas suas tomadas de decisão, que ele esteja acompanhado desses profissionais, né? O psicólogo, assistente social, o médico, se for necessário, porque são questões muito complexas, que envolvem muitos fatores que o juiz realmente vai precisar, né, dessas outras competências, né, desses outros profissionais para ajudá-lo a tomar realmente a melhor decisão naquele caso concreto. Tem muitos casos que as pessoas se separam de fato, né, e não de direito, e tem um relacionamento já com outra pessoa. E aí, em casos, até o cônjuge não falecer, tudo bem, mas na hora que ele falece, essa questão do direito da pessoa, que ele tem tantos anos com a pessoa, mas ele ainda continua casado. Mas o Código Civil, ele pensa muito nessas questões, né? Por exemplo, o artigo 1723 do Código Civil, ele fala dessa questão, né? Quando alguém é casado e se separa de fato, ele está livre, por exemplo, para casar novamente? Não, a gente sabe que não, porque uma pessoa só pode casar quando aquele vínculo matrimonial, ele se desfaz, seja pela morte de um deles, pela nulidade, anulabilidade, né, ou pelo divórcio, né? Mas, e a união estável? Uma pessoa que é separada de fato, ela pode constituir uma união estável? O artigo 1723 diz que sim, que quando a pessoa ela se separa de fato, o vínculo matrimonial permanece, mas a sociedade de fato, ela se desfaz. Ou seja, aqueles deveres do casamento, e entre eles está a fidelidade, não é mais devido ao outro. Então, ele pode sim constituir uma união estável, né? E passado algum tempo, né, o Código Civil vai disciplinar isso, essa pessoa não pode reclamar, né? Se esse Nem a parte primeiro patrimonial, né? cônjuge vier a falecer alguns anos depois, o Código Civil vai disciplinar que ele já não pode mais reclamar, né? Dependendo aí da situação. Porque em direito também tudo depende, né? tudo E depende. direito de família, então, Nada é absoluto, né? é. Se relativiza tudo. O que eu tava procurando aqui, porque eu tinha visto só uma manchete, eu não vi mesmo a matéria, não. Aí eu tava procurando aqui. O Tribunal de Justiça do Ceará, né? E concede pensão à companheira de servidor casado com outra mulher. Isso aqui é só uma manchete. A união estável é reconhecida como entidade familiar pela Constituição Federal, que ainda proíbe qualquer viés discriminatório para excluir ou suprir direitos aos seus parceiros, inclusive se forem do mesmo sexo ou se um deles for casado. Em entendimento, foi adotado por unanimidade pela segunda Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará, ao dar provimento ao recurso de apelação de uma mulher. Ela pleiteou a concessão de benefício previdenciário em razão da morte do companheiro e teve o pedido negado em primeira instância por seu falecido casado. Mais uma vez dessa interligação. Olha, essa questão ela é tão interessante, é pulsante, né, no direito de família. Recentemente, de uns 5 anos para cá, se falou muito num termo, né, direito dos amantes. Alguns doutrinadores defendem, né, esse direito dos amantes. Tem até o Luiz Fux, né, numa decisão, ele chegou a dizer que o direito não pode sentir ciúmes alheios. Se é uma situação privada, né, da vida privada das pessoas, o direito não tem que ficar se metendo, né? No entanto, a gente viu muitas decisões nesse sentido, da triação, né? A gente viu muitos casos, né, de Cristiano Chaves de Farias, inclusive, cita na sua doutrina uma decisão de um homem que ele tinha um casamento de 30 anos e tinha uma
outra família de 15 anos. Então, durante 15 anos, ele viveu concomitantemente com essas duas famílias. Sua esposa, né, com a qual ele era casado, e com a sua, vamos dizer assim, amante, mas que tinha uma família, tinha uma convivência pública, Todo mundo notória, sabia. ou seja, todos aqueles requisitos de uma união estável. E quando ele faleceu, a convivente, ela pleiteou o reconhecimento da união estável e ela conseguiu. E a pensão foi dividida entre o cônjuge, né, e a convivente. E a gente tem, se a gente for fazer uma pesquisa aprofundada sobre isso, inúmeros foram esses casos, né, de famílias plurimas, né, aquela pessoa que tem um casamento e uma união estável, ou que tem várias uniões estáveis, né, se citava muito o caso de certas profissões, o motorista, por exemplo, né? Representante. O cantor. Representante O comercial, né? Tem uma família, Não, tia. né? Tem uma família em Parnaíba, né? E outra em Piripiri, sendo que aqui em Piripiri a mulher pensa que ela é exclusiva, só é ela, a mulher da vida do Kennedy. E a de Parnaíba acredita a mesma coisa. Então, há aquela boa fé, né? A casa Então, caiu. em A partir muitos de hoje, a casa casos, caiu. né? Caiu. Isso foi reconhecido, como essa decisão que você está tendo. Só que o que a gente assistiu nos, digamos, últimos 2 anos? Um recrudescimento desse entendimento. Os tribunais superiores, tanto o STJ como o STF, começaram a tomar decisões num sentido contrário. E uma das mais recentes é agora, do mês de setembro de 2022, no qual o entendimento é o seguinte, a partir de agora, se o Kennedy, ele é casado com a Cristiane, ele tem uma relação de união estável com a Cristiane, né? Não são casados, né? E isso desde 2015. Agora, em 2022, ele se casa. Ele não é impedido para casar, ele se casa. Bom, a Cristiane pode reclamar os seus direitos como companheira de 2022 para trás, mas a partir do momento que ele casou, pronto. Não reclama mais. Né? Não há mais. E a outra decisão também, foi de 2020, nesse sentido também, de que já havendo um casamento, se esse homem, que já pode acontecer o contrário, há uma mulher aqui no Piauí que ela tem Parnaíba, com 2 Parnaíba, homens em Parnaíba. Parnaíba Mas tem- assim, o mais comum é o homem. O homem geralmente é mais infiel do que a mulher, né? É verdade. Vamos defender aqui, Não né? é O um nosso homem gênero. menos discreto do que a mulher. Né? Então, assim, se já houver decisão em 2020, já há um casamento, como nesse caso que eu citei dos 30 anos, dos 15 anos, né? Já há um casamento e esse homem, ele mantém uma outra mulher, mesmo cumprindo todos aqueles requisitos de união estável, mas se já há esse casamento, já há um impedimento. Ela não vai ser Há o reconhecida casamento como, e não há como união separação de estável. fato. Ele mantém Não, o casamento. porque nesses pois casos aí ele mantém o casamento. Mantém o casamento Então, normal. o que a gente assiste hoje é que há esse endurecimento nessas situações de modo a não mais reconhecer essas famílias plurimas, mas sempre dar preferência, né, àquela primeira união, né, aquele primeiro vínculo, né, formado. Até, o que nós falamos agora há pouco, o conservadorismo se Para você fazendo ver o presente, quanto né? que as coisas vão mudando, né? Uma hora caminha para cá, Pois é. outra hora caminha para lá. Depois Então já depende volta de muito do novo. contexto social, né? E do momento Né? também. Do né? momento histórico do momento que a gente está histórico, vivendo, né? E o direito é isso, É. né? Vai Tudo acompanhando a depende. da evolução dos composição tempos, né? das cortes, É, né? Isso tudo exatamente. é relativo. Eu fico imaginando como é que o cara consegue manter 2 famílias, rapaz. Ó, tem uns que conseguem manter até 4, 3, imagine 2. É o Instagram. É verdade. As redes sociais, acabou de me entregar. A minha Olha. mulher não vai poder assistir o episódio. Aí. Olha aí. Sua esposa assiste o episódio? Assiste, Eu sim. já É, entreguei. vai- com perigo, Ela vai né? ficar agora De olho A aberto. pulga olhar tá doida. aberto. Eu Foi já- só um exemplo, viu? Foi. Só um exemplo. Eu já entreguei aqui um dos nossos convidados também, o delegado Jorge. Mas não, porque ele tava aqui, aí ele tava falando da primeira cidade que ele trabalhou. E uma mulher tinha. Começou a seguir. Só que a pessoa tem várias amizades, Uma né? amizade que ele fez por lá. Até porque nem teria como ele manter nada. Lá, uma cidade relógio pra caramba. E eu peguei e falei, pai, é uma mulher que acabou de seguir lá dessa cidade aqui. Oh, meu Do Deus. mesmo jeito eu entregando o John Kennedy que ele é apaixonado por outra mulher. Eu queria que a gente falasse também um pouquinho sobre prisão civil. A prisão civil hoje, né? O único caso de prisão civil no ordenamento brasileiro é o caso dos alimentos, né?
com o novo Código Civil, ainda quando era projeto de lei, que estava sendo discutido, até se cogitou de que o devedor, né, quando ele fosse preso, o devedor de alimentos, quando ele fosse preso, que fosse no regime semiaberto, para que ele pudesse trabalhar durante o dia e assim conseguir A pessoa que vai pagar conseguir preso, o né? dinheiro para pagar a pensão. Só que isso não passou e continuou sendo um regime fechado. Por quê? Porque na prática, vocês, né, que estão militando hoje sabem disso. Na hora que Prendeu, há o uma dinheiro ameaça aparece. de prisão, O dinheiro magicamente o dinheiro vai Porque aparecer. hoje- Aparece até para os honorários. Para a questão, para ele pagar, tem que ter a questão da concordância da parte autora, não, né? pra ele pagar, Não, ela já ingressou com o processo de execução, né? Pra ele Com pagar. o processo de execução, justamente porque ele é devedor e ela quer executar. Então, Não, a questão para você poder como é que a gente pode falar? O do acordo, né? Do acordo para ter a questão dela concordar. Não, mas se ela quiser, Mas- se ele pleitear uma redução, É, então, uma sim, aí redução, depende da coisa. parcelamento, pode haver a alguma revisão, parcelamento, Mas se ele, né? chegar, Isso acontece se ele muito. chegar com o dinheiro todo, já é o que ela quer. Pois mas, é. Às vezes se chega numa situação de que realmente aquela pessoa não tem condição naquele momento de expor, daquele montante, então pode parcelar, né? É, porque muitas vezes, de fato, assim, lógico, no direito cada caso é um caso, né? É. E às vezes tem uma pensão baixa e o cara não paga mesmo por birra com a mãe, né? Não gosta da mãe porque a separação foi conturbada, e aí por birra com a mãe não paga. Aí vai xilindró. E tem aqueles casos, não, que de fato o cara tá desempregado, é uma pensão alta, ele nunca buscou reduzir no sentido de estar desempregado, porque hoje em dia, a maioria das sentenças, não posso falar de todo o Brasil, lógico, mas a maioria das sentenças já vem prevendo, sentença de pensão alimentícia, prevendo as duas situações. Não faz coisa julgada, né? É. Esse tipo de sentença sempre pode haver a revisão, ou para majorar, ou para diminuir, ou mesmo até para exonerar. Aí Dependendo da situação, da nova situação. justamente, a maioria das sentenças já vem prevendo. Se você tiver empregado, vai ser tanto, tal. Se você tiver desempregado, vai ser tanto. Porque a criança, você estando empregado ou não, ela tem Direito. Tem direito, né? E muitas vezes a pessoa tá desempregada e de fato não tem naquele momento, e aí é preso. Aí que não vai conseguir mesmo. Então cada caso, de fato, é um caso, né? Então, quando a pessoa, principalmente quando o cara não quer pagar, aí a família vai lá e paga. Quando o cara não quer, quando o cara quer pagar, mas às vezes não tem a condição, ele passa um pouco mais, ele passa um pouco mais de tempo lá na prisão. cadeia, na prisão, porque tem vários pedidos de revogação dessa prisão com fundamento nesse sentido, de que, olha, a situação está complicada, a criança de fato necessita, mas está complicada, e aí ele preso não vai ter condição de pagar. Eu particularmente não conheço muito É muito juiz difícil isso acontecer. Geralmente, acatar, como né? o John Kennedy mencionou, né? Geralmente se dá um jeito, né? Dá, Para sim. se pagar. Faz empréstimo. Vende sua moto, os pais fazem Faz empréstimo, vai atrás de um consignado e paga. Dá certo. E o valor é tão pequenininho por mês, né? Eu já vi casos que R$110 E a pessoa não paga porque não quer pagar mesmo. Como eu falo, cada caso é um caso, É. né? E a questão do acordo também, igual a Cristiane estava perguntando, né? A questão do acordo. Mas o acordo, se for para reduzir, se for para parcelar. Pois é, essa questão do Sempre parcelamento. com uma ação de revisão, porque vocês sabem que os alimentos, né, tem como, a gente falava muito em binômio, né, hoje a gente tem Agora um é o trinômio. trinômio, né, que é a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade entre um e outro, né, então, às vezes a situação muda, aquela pessoa, o pai que oferta os alimentos tinha um bom emprego, ganhava bem, de repente ele fica desempregado, então a situação, a possibilidade muda, né, ou às vezes é o alimentando que é uma herança, né? Mudou a situação, a necessidade mudou, o quadro da necessidade mudou. Então, tudo isso pode gerar uma ação de revisão, né, de alimentos. Tem um vídeo aqui no Instagram do nosso escritório, que a pessoa faz uma pergunta. A pessoa faz a pergunta e o John Kennedy responde. Assim, minha ex está casada com um cara podre e rico, eu posso parar de pagar a pensão para meu filho? Aí a resposta dele é porque... Deixa eu ver se dá pra...
casada com um cara podre de rico. Eu posso parar de pagar pensão para o meu filho? Meu amigo, quem casou com um cara podre de rico foi só esse. Seu filho tem que ser tratado por você. Continue pagando a pensão. Porque a gente falou de mudar a situação da criança, né? Porque, de fato, se a mulher casar com um cara rico, a situação da criança também vai mudar. Porém, nesse caso específico, ele tem... Continua com a responsabilidade de pai. Tem que continuar pagando, minha filha. Ele que arranja um cara pôr de rico pra ele casar. Não, o que pode acontecer é deixar de pagar a pensão para a esposa se essa pessoa tiver sido determinada. Isso, aí né? sim. Eu tô torcendo para que a minha ex arrume um. Pra deixar de pagar. Ei, Juquinha, ó, tá vendo aí, ó? A gente Olha descobre, aí, já tá. a gente descobre as coisas assim mesmo. Isso. Acho que Pois agora a gente pronto. pode encerrar, né? Podemos encerrar, né? Lá, Felipe? Pois pronto, tá com 1h20, né? Direito de família aqui, a gente ia passar aqui um semestre todo falando. Verdade, Ia semestre é falar- pouco. É o semestre pouco. ainda é pouco, né? A gente passou o curso quase todo estudando. A gente quer agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite, com esse tempo corrido que a gente sabe que a senhora tem, mesmo assim, reservou esse tempo pra gente, e a gente quer agradecer. Dizer que o Podler está de portas abertas, caso a faculdade queira fechar alguma parceria em relação a... Já é nossa patrocinadora, né? Já é nossa parceira aqui oficial, mas caso queiram fechar uma parceria com o projeto, e se fosse você, não é isso? E se fosse com você? E se fosse com você? O Podler está de portas abertas. Pois Doutor, que bom. Estamos aqui. tem algum recado, alguma fala? Não, é só também agradecer. Brilhantou mais uma vez o nosso programa. A CRISFAP tem produzido aqui bons programas de egressos da faculdade. Estamos aqui também muito satisfeitos com a sua presença. Muito obrigado. Obrigado por sua presença. Eu também agradeço pelo convite de estar aqui conversando, né, sobre educação, sobre direito de família, nessa conversa leve, né, entre amigos, né, que a gente pode dizer que nós tivemos essa relação, né, de professor e aluno, agora somos colegas de profissão e, por que não dizer, amigos por todos esses vínculos que nós temos aí no decorrer da vida, né? E é um prazer muito grande ver o sucesso do Podleges, né, de vocês, né, ver que vocês trouxeram, né, para a vida profissional de vocês, não aquela coisa encaixotada, né, mas vocês estão inovando, estão buscando outras áreas, atingir outros públicos e prestar esse serviço que é de muita relevância social. Acima de tudo é isso que a gente quer. Isso, é prestar um devolver à serviço. sociedade Exatamente. aquilo que vocês receberam. A Cristiele disse que foi beneficiada pelo FIES, pois agora, E eu que é o pelo programa. e eu pelo ProUni. Né? Então, vocês estão devolvendo isso para a sociedade. Vocês não estão, eu vou agora ser advogado e vou ganhar dinheiro. Pronto, não. Vocês estão fazendo aqui um trabalho que tem esse cunho social. Né? Sem Isso dúvida. é muito importante, é admirável nesse mundo egoísta, individualista que a gente vive. A gente vê jovens, né, profissionais, se dedicando um pouco ao outro, né, em levar uma mensagem positiva, levar informação. Isso é muito bom. E nós, né, eu aqui falo em nome da CRISFAP, nos sentimos muito orgulhosos de vocês como nossos egressos e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje. Fiquei até sem palavras É. agora, né? A gente foi com saudade, não foi? Então- A faculdade. Então é isso, galera. Se vocês ficaram com a gente até aqui é porque, de fato, esse episódio foi mais um com a marca Podleges. E não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, seguir nossas redes sociais, pod_les jurídico, seguir o nosso Instagram, seguir o nosso Facebook. E agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Pizzaria Predileta, Vitória Barroso Turismo, Conserve Empreendimentos e Faculdade CRISFAP. E até o próximo episódio. E não esqueça de Ativar o sininho. ativar o Sininho sininho das da notificação. notificações. Ok, boa Tchau. noite. Até Tchau, a próxima. galera. Tchau. Boa noite.